Gente, boa noite, a paz do Senhor a todos e todas. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso culto dessa noite, né? Nosso culto online, e eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nessa noite. Simples, rápida, clara, porém objetiva, né? E debaixo dos ensinamentos do Senhor. Hoje nós vamos meditar num texto muito conhecido que se encontra no Salmo de número 23, versículo 1. Pastor, por que apenas o versículo 1? É porque esse primeiro versículo do Salmo 23 tem bastante coisa que nós podemos aproveitar. Como, por exemplo, o versículo 1 do Salmo 23, aí descreve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Então, quando Davi, o salmista, escreve esse salmo, a primeira coisa que ele fala, ele é bem taxativo, e ele fala que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E realmente nada nos falta. Realmente nada nos falta, entendeu? Quando o Senhor realmente ele vem a ser o nosso pastor, ainda que passemos por dificuldades, ainda que estejamos passando por luta, mas Deus não deixa faltar nada, tá? Deus não deixa faltar nada na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, tá? Nós estamos nesse tempo aí dessa pandemia, desse vírus aí maldito aí que tem assolado a nossa nação, dessa praga, né, se é que nós podemos chamar assim. E de uns tempos para cá eu tenho me apegado nesse salmo, de uns anos para cá, na verdade, tenho me apegado nesse salmo, principalmente nesse primeiro versículo, quando o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Queridos, mesmo no meio das dificuldades, aí eu quero compartilhar com vocês alguns pontos desse primeiro versículo. Ele fala que quando o Senhor é o nosso pastor, né? E o primeiro ponto que eu quero destacar com você é que, pastor, tem como Deus não ser o nosso pastor? Tem sim. Há momentos na nossa vida em que a gente não quer Deus como nosso pastor. A gente não quer Deus, nós não queremos Deus guiando a gente, nós não queremos Deus na frente de tudo, nós não queremos Deus nos orientando, nos ensinando, nós queremos caminhar com as próprias pernas. Aí o Senhor deixa de ser o nosso pastor. E quando o Senhor deixa de ser o nosso pastor, atrapalha tudo, estraga tudo. Né? Passamos a colocar muitas das vezes os pés pelas mãos. E o Senhor, ele gosta de tudo certinho. Quando o Senhor, de fato, ele não é o nosso pastor, o pecado, Satanás, ele encontra uma brecha muito maior para poder entrar na nossa vida, porque ficamos mais vulneráveis, porque saímos dos ensinamentos de Deus. Porque qual é o significado da palavra pastor? A palavra pastor, ela significa ensinamento, né? O pastor, ele está sempre ensinando, dando instrução, mostrando qual o caminho que a ovelha deve seguir, né? E muitas das vezes algumas curas para a doença das ovelhas passa pela mão do pastor, passa pelo pastor. Então, assim, nós temos que estar sempre tendo Deus como nosso pastor. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você em cima dessa mensagem é que quando Deus, ele realmente é o nosso pastor, ele tem o controle total da nossa vida. Tudo passa pela nossa vida, tudo passa pela mão do Senhor. Tudo, 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 tudo. Tudo passa pela mão do Senhor. Né? Mesmo, ainda que não chegou na nossa mão, mas já passou pela mão do Senhor. Né? Quando o Senhor realmente é o nosso pastor, nós estamos sujeitos a andar debaixo do cajado. Tem um cajado para poder nos guiar. E isso aqui é bem profundo, porque o salmista, ele fala que quando Deus, ele é realmente de fato o nosso pastor, o pastor, ele guia a ovelha por um cajado. O pastor, ele guia a ovelha debaixo de um cajado.
Então, quando a gente tem o Senhor como nosso pastor, nós temos que andar debaixo do cajado do Senhor. Nós temos que andar debaixo do ensinamento do Senhor. Gente, essa pessoinha aqui que chegou aqui agora é a Maria Clara. Oi, filha. Dá tchau pra todo mundo. Dá tchau. Dá tchau. Joga beijo. Ela acabou de entrar aqui no quarto, aprendeu a abrir a porta, está aqui comigo. Mas voltando a palavra do Senhor pra gente nessa noite, não repara se ela passar de um lado pro outro aqui, se tu vê a cabecinha passar aqui de um lado pro outro aqui, é ela que está correndo de um lado pro outro, tá? Outro ponto interessante nesse primeiro versículo desse salmo, ele fala que quando Deus ele realmente é o nosso pastor, ainda que na doença, a cura passa por ele. Ainda que na doença, a cura passa pelo pastor. Isso me fez lembrar... Peraí, filha. Isso me fez lembrar uma história muito interessante, né? Uma história muito interessante de um pastor, de um grupo de pastores que estava pastoreando Israel, um rebanho de ovelhas. E o pastor, a pastora, na verdade, não era um homem, era uma mulher. A ovelha estava com uma certa doença no ouvido, que estava com muita cera no ouvido e atraía a mosca varejeira. E com isso a mosca varejeira colocou as larvas no ouvido e deixou ela procriar. E começou a atrapalhar a audição da ovelha. E o pastor em Israel, ele anda com um frascozinho de azeite na cintura. E de repente essa ovelha, ele viu que essa ovelha estava diferente das outras. E de repente essa ovelha, ele pegou para poder tratar. Porque é muito fácil. Nós queremos estar sob os cuidados do nosso pastor, mas o grande difícil é nós queremos ser tratados por ele. Né? Nós deixarmos ser tratados por ele, porque vai tocar na ferida. Vai tocar no machucado. E vai doer. Então quando aquela ovelha deixou, por isso que o pastor é uma pessoa de muita confiança da ovelha, né? Quando aquela ovelha deixou o pastor cuidar dela, a pastora cuidar dela, a pastora simplesmente fez algo fenomenal. Ela pegou aquele frasco, virou um pouco de azeite no ouvido dela, no ouvido da ovelha. O que aconteceu? A ovelha, a cera caiu, a cera podre caiu e ela voltou a escutar perfeitamente. Tinha um problema, tinha uma questão, mas a ovelha precisou ser tratada diretamente pelo pastor. Esse Salmo 23, ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar, né? Se a gente for ver ponto a ponto desse versículo, ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Então, para chegar no nada nos falta, passa por uma série de etapas, né? Então, o primeiro ponto é o cuidado de Deus. O segundo ponto é aceitarmos Deus como nosso pastor. E o terceiro ponto, pastor, o terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite, qual é? É exatamente o nada nos falta, porque quando nós estamos debaixo da proteção do Senhor, debaixo da mão de Deus, estamos debaixo da proteção do cajado do Senhor, realmente nada nos falta. Não falta alimento, não falta mantimento, não falta nada. Porque Deus vai sempre estar dando provisão. Deus vai sempre estar dando alimento pra gente, pra mim, pra você. Né? Deus vai estar, independentemente se é material, se é espiritual, Deus vai sempre estar mandando provisão. E realmente nada nos falta. Nada nos falta.
Então, caminhar com o Senhor como nosso pastor é ter a certeza, que... Mamãe, papai. Vai lá. Caminhar com o Senhor como nosso pastor é ter a certeza de que nós vamos viver debaixo da graça e da plenitude de Deus. E eu quero terminar essa mensagem dessa noite compartilhando com você... Papai. Pera aí. Papai. Quero compartilhar com você nessa noite uma pequena ilustração que eu vivi, uma pequena experiência vivida minha. Há um tempo atrás, eu e minha esposa, a gente não tinha o que botar para dentro de casa devido a algumas dificuldades que a gente estava passando. E foi quando Deus começou a ministrar para mim esse Salmo 23. Né? E Deus me mostrou esse primeiro versículo. E até um belo dia a gente resolveu fazer compra. Nós fomos no mercado de Santa Cruz, o Guanabara de Santa Cruz, e entramos. Quando nós entramos, nós só tínhamos 500 reais. Aliás, minto, 450 reais para poder utilizar. E tudo que estava na nossa lista dava muito mais do que isso. E quando nós entramos no mercado, o locutor do mercado começou a fazer várias promoções relâmpago. E era só coisa que estava na nossa lista. Era só coisa que estava ali com a gente. No nosso papel, anotado. Quando a gente foi ver, 2 carrinhos cheios, num valor de entre 500 a 550 reais. E era tudo que estava faltando aqui dentro de casa. Pastor, onde você está querendo chegar com isso? Estou querendo chegar e dizer para você nessa noite que quando o Senhor realmente é o nosso pastor, nada nos falta. Que Deus vos abençoe e que essa palavra possa ficar nos vossos corações. Amém?